Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Encantos do Evangelho. Hoje nós iremos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esta é a quinta e última bem-aventurança. Lembrando que bem-aventurado é aquele que é feliz porque cumpre as leis de Deus. Mateus, no capítulo 5, versículo 7 do seu Evangelho, diz que Jesus ensinou o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Misericórdia é a compaixão, o pesar, a piedade ante a dor alheia. Então, só obteremos a misericórdia de Deus se formos misericordiosos com o nosso próximo. Isso porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Sendo assim, do modo como agimos com os outros, do mesmo modo agirão conosco. Mateus continua no capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. O que podemos entender aqui? Que somente perdoando aos homens é que obteremos o perdão de Deus. Porque se eu não consigo perdoar alguém, como que eu posso reclamar o seu perdão? Então vamos recordar as palavras do Mestre lá na oração do Pai Nosso? Lá nós falamos assim: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tenha ofendido. Lembram disso? Então, sendo espíritos imperfeitos, erramos. Por isso pedimos que Deus nos dê novas oportunidades, nos dê o perdão. E quando fazemos isso, estamos assumindo com Ele o compromisso de dar novas oportunidades também àqueles que falharem conosco. Mateus continua, só que agora no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que Jesus nos ensina aqui? Que quando formos ofendidos por alguém, devemos procurar este alguém em particular para esclarecer a situação e buscar o entendimento, colocando fim à discórdia. E quantas vezes devemos perdoar o irmão que nos ofende? Olha, gente, aqui não é para fazer a conta, tá? 70 vezes 7 vezes. Não, nada disso. 70 vezes 7 vezes significa que não há limites para o perdão. Jesus nos ensina a perdoar sempre. Portanto, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas recebidas. A misericórdia é o complemento da brandura. O espírito que não perdoa é sempre ansioso, ressentido de tudo, cheio de amargura, vê o próximo sempre como seu inimigo, nunca como um irmão. E, gente, não é vergonha nenhuma buscar a reconciliação e a paz, tá? Essa é uma atitude de um espírito elevado. Fazendo isso, teremos a simpatia das outras pessoas e as graças de Deus. Agora, para que haja o perdão verdadeiro, não basta dizer que perdoa. Este perdão tem que partir do coração. Existem duas maneiras de se perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa. E a outra é aquela em que o ofendido impõe condições humilhantes para conceder o perdão. Essa não, tá? Essa última não. Continuando, Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26.
Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Que Jesus quis dizer com reconciliai-vos enquanto todos estáis a caminho? Que devemos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto ele ainda estiver do nosso lado. Só assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede. E a que prisão Jesus se refere? É que ficaremos presos a uma atitude, a uma situação, melhor dizendo, ficaremos presos a uma situação de sofrimento e aflição, caso não consigamos perdoar e nos reconciliarmos com os nossos adversários. Isso por conta do nosso orgulho e da nossa vaidade. Como interpretar a frase? Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil? Ceitil, gente, é uma moeda antiga de quantia insignificante, tá? Então só sairemos da prisão que nós mesmos criamos quando tivermos perdoado e reparado todos os males que causamos aos nossos inimigos. Ah, entendi. Mas um de vocês pode estar pensando, eu faço, não peço perdão, porque quando meu inimigo morrer, eu estarei livre dele. Ou quando eu morrer, ficarei livre dele, não é isso? Só que nós já aprendemos que somos espíritos imortais, portanto o espírito continua vivendo após a morte do corpo físico. Então eu faço a seguinte pergunta: a morte nos livra de nossos inimigos? Claro que não, né? Porque os espíritos vingativos perseguem aqueles por quem eles guardam rancor até no além-túmulo. Por isso, devemos reparar o quanto antes as ofensas, injúrias, afrontas, danos que causamos ao próximo, tá? Devemos perdoar os nossos inimigos e nos reconciliarmos com eles antes que a morte chegue e eles partam apegados a mágoas e rancores. Olha, gente, ficar ofendido ou não é apenas uma questão de escolha particular de cada um de nós, pois a agressão é sempre gerada por um espírito doente com o vírus do ego, do ciúme, da vaidade, do orgulho. Lembrem-se sempre disso, tá bom? Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. No tempo em que Jesus viveu aqui na terra, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus como forma de lhe demonstrar amor e respeito. Mas nós já aprendemos que nossas preces, nossos bons sentimentos, nossas boas intenções, nossas boas obras são as oferendas que agradam a Deus. E o maior sacrifício que Ele quer que façamos é o de nos reconciliarmos com o nosso irmão. Então, antes de pedir que Deus nos perdoe, devemos pedir perdão àquele que ofendemos. Depois sim, só depois voltaremos e pediremos o perdão de Deus. Por que é tão difícil pedir perdão ao nosso irmão? Por quê? Porque essa atitude exige renúncia, desprendimento, humildade, virtudes contrárias ao egoísmo, orgulho e vaidade que carregamos dentro de nós. E é justamente por conta desse nosso orgulho, vaidade, egoísmo que Jesus ensinou e Mateus registrou no capítulo 7, versículos 3 a 5. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Que Jesus quis ensinar aqui?
Ele ensina que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas pelo outro, devemos examinar a nossa própria conduta, fazer uma severa crítica no nosso modo de agir. Jesus mostra aqui que temos dificuldade para nos livrar dos nossos defeitos e vícios, porque nós conseguimos enxergar um cisquinho desse tamaninho, que é o argueiro, no olho do outro, mas não conseguimos enxergar uma trave, um pedaço de madeira enorme dentro do nosso. Então é comum a gente enxergar o erro do outro antes de enxergar o nosso, por conta do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então o que fazer para que isso não aconteça? Devemos olhar para o nosso íntimo e refletir se temos autoridade moral para reprová-lo ou se merecemos críticas ainda maiores. E isso me faz lembrar de uma historinha. Um homem chegou em casa e começou a reclamar com a esposa dos colegas de trabalho. Ele dizia que os colegas deixavam a cadeira que servia para os clientes sentarem fora do lugar e que isso era uma total falta de respeito, porque ele tinha que arrumar todas as vezes. A esposa ouviu tudo e depois disse: engraçado, você termina de almoçar ou jantar, levanta-se e a cadeira fica distante da mesa, lá, quase no meio da sala, todo dia. Eu faço isso há 8 anos, respondeu a esposa. Então, por que é tão difícil ver os nossos defeitos? Porque nós nos enganamos. O outro erra, eu não. O outro é ciumento, eu não. O outro é vaidoso, eu não. O outro é invejoso, eu não. Tudo o outro. E tem mais, eu jamais vou admitir que o outro tem uma qualidade que eu não tenho, porque a concorrência como fica? Se eu falo que aquela mulher é uma excelente profissional, o meu marido pode começar a olhar diferente para ela. E se eu falo que aquele homem é um excelente profissional, não. Olha aí o orgulho fazendo com que a gente sinta a necessidade de diminuir o outro para que as nossas qualidades se sobressaiam. Então, como podemos perceber, os ensinos de Jesus são sempre oportunos e atuais. Bem, continuaremos esse capítulo porque ele é grande. Continuaremos a semana que vem, tá bom? Espero vocês. Coragem diante da vida. Tchau, fiquem com Deus.